capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, item 8, o Espírito de Verdade, Harvard, 1863. Já expliquei que eu não falo francês, né? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade. Ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma, e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Capítulo 6 do Evangelho, extremamente propício para o que nós estamos vivendo neste momento. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. De que forma? Pela prece. Então, como podemos pedir a Deus algo pela prece? Sendo humildes, receberemos a consolação. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. Então, gente, ninguém está abandonado, tá? Saibamos que não há uma única alma que esteja abandonada. Ao lado de cada lágrima há um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. Devotamento ao quê? Evidentemente que é aos ensinamentos de Jesus, não? Que seria, assim, um representante de Deus neste planeta, não? E abnegação. A abnegação. Tem outro trecho do Evangelho que ensina um pouco sobre isso. Como é a característica, como é o comportamento de uma pessoa abnegada. Uma pessoa que coloca o outro em primeiro lugar. Exemplo, um médico que arrisca às vezes a sua vida em prol de salvar o próximo. Pode ser um exemplo de abnegação? Pode. Uma mãe que passa por determinadas circunstâncias não tão favoráveis em prol do que ela pode fazer por seu filho. Pode ser um exemplo de abnegação? Pode. Alguém, né, um filho ou um parente próximo que também enfrenta determinadas situações, às vezes por um idoso da família. Pode ser? Pode. Podemos pensar em milhões de exemplos aí, né? É uma pessoa que às vezes sai do conforto do seu lar para ir fazer uma terapia de rua com os moradores de rua, para ir levar a sopa, para ir levar a palavra. Diversos exemplos aí que a gente pode pensar em pessoas abnegadas, ou em comportamentos ou ações de pessoas abnegadas, algo assim. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. E aí? E aí que nós temos o hábito de reclamar. Nós temos o hábito de reclamar,
da dor, nós temos o hábito de reclamar do sofrimento, nós temos o hábito de reclamar das pessoas em geral, da incompreensão, das doenças, das enfermidades, nós temos o hábito de dizer a frase que eu sempre gosto de citar em todas as exposições que eu faço: por que comigo? Né? Temos o hábito de dizer isso. Neste momento, por que conosco? Por que temos uma situação envolvendo o planeta todo? Por que conosco? Não? Ou vamos reclamar de tudo que acontece no dia a dia. Quando nós protestamos contra as dores, né, nós sofremos mais do que quando aceitamos, temos resignação, tá? E diante do momento no qual estamos passando no planeta Terra, e aí eu falo, né, que ainda somos um mundo de provas e expiações que está trabalhando para se transformar em um mundo de regeneração. Mas diante desse momento, sofrimentos morais são a nossa herança, tanto pela questão da evolução do planeta, quanto pela nossa própria história, né? O que nós trazemos de comportamentos desta e das outras existências? Será que fomos bons? Será que agimos em prol do próximo? Será que fomos abnegados, devotados? Ou será que fomos orgulhosos, egoístas e pensamos apenas no nosso próprio umbigo? Por isso a herança, tá? Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Fora da caridade não há salvação, lembram? Queremos ser fortes, não queremos? Então, precisamos adotar em nossas existências o devotamento e a abnegação, caridade e humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. Então, se formos devotados e abnegados, se formos humildes e caridosos, teremos o sentimento de dever cumprido. E isso nos trará o quê? Tranquilidade e resignação, a aceitação nas situações do dia a dia. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos. Ops! Quem é que nunca se sentiu ou não se sente melancólico? Lembrando que todo mundo diz que a depressão é a doença do século, né? Não se sabe se agora virou o coronavírus ou se continua sendo a depressão, mas tudo bem. De qualquer forma, quando o coração se tranquiliza, por quê? Porque trabalhamos a humildade e a caridade, a alma se acalma e não há mais desânimos. Porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Então, a cura para a depressão existe? Existe, de acordo com o Evangelho. Se temos o sentimento de dever cumprido, teremos tranquilidade de espírito e resignação, e não mais seremos atingidos pelo desânimo. Para sermos fortes, precisamos de caridade e humildade. E eu sempre falo que a maior caridade que a gente pode fazer, acho que Emmanuel que falava que a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. Mas o que eu quero falar é o seguinte: a maior caridade que a gente pode fazer por alguém não é necessariamente material. Ela pode ser material? Pode, porque muitas pessoas precisam. Mas a maior caridade que a gente pode fazer por alguém, ela é moral. E é aquela que a gente emprega o nosso tempo, o nosso trabalho, e não o nosso dinheiro, tá? Por exemplo, ouvir alguém. No momento que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão distantes, talvez a gente possa passar a mão no telefone, ligar para alguém e perguntar:
Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber como você está. A gente pode pensar em alguém, às vezes, que fez uma cirurgia, ou alguém que está sofrendo, ou alguém que está com algum problema, ou alguém que a gente sabe que é aquela pessoa que precisa conversar mais, que é mais carente. Fazermos uma ligação, né? Infelizmente, com o avanço da tecnologia das mídias sociais, a ligação, a chamada é algo que ficou para trás, né? Normalmente a gente recebe mais ligações de telemarketing do que de entes queridos, do que amigos e etc. Então talvez seja o momento da gente fazer uma ligação para alguém e ouvir, ao invés de fazermos assim, quando a pessoa começar a falar alguma coisa sobre ela, a gente fala, ah, mas então, comigo aconteceu assim, 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 assado, e não deixar a pessoa falar. Eu costumo falar que uma caridade excelente para a gente fazer é fazer uma visita a idosos, a enfermos, hospitais, etc. Né? No momento não recomendável, mas assim que tudo isso passar, a gente precisa voltar a isso. Algumas dicas aí e vamos juntos estudando os ensinamentos e colocando em prática em nossas vidas.